Fala galera, hoje é dia de Injustiça 2, volume 2. É uma história da DC, escrita por Tom Taylor e desenhada por Bruno Redondo e Daniel Samperi no ano de 2017. Esse vídeo é uma sequência direta do volume 1, então é extremamente necessário que você veja o vídeo anterior para continuar esse daqui. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link para ele aqui na descrição, mas se você já viu, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E esses vídeos vão ser baseados nos encadernados norte-americanos da saga, porque os nacionais podem ter uma edição a mais ou a menos em volumes diferentes. E mesmo originalmente tendo sido uma HQ lançada há 3 anos atrás, ela ainda não foi finalizada no Brasil, mas como já passou a ser publicada aqui, de repente os vídeos te ajudam a querer ler e ir atrás do quadrinho. Então para compra da HQ lançada pela Panini, vai ter link na descrição. Então agora sim, dados os recados, vamos pra história, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa com um funeral. O funeral de Ted Kord, o Besouro Azul. Os heróis estão ali para prestar homenagens, e no fim de tudo, o jovem Jamie Reyes, furioso, vai até Bruce Wayne dizendo que ele quer vingar a morte do seu mentor. E por mais que ele ainda não esteja pronto ou preparado, Bruce promete que ele saberá quando forem atrás de Ra's al Ghul. Naquele mesmo cemitério, Dinah, a Canário Negro, leva uma rosa para o seu falecido marido Oliver Queen daquele mundo. Enquanto Oliver, do universo alternativo, a acompanha e diz que eles não deveriam mais esperar. Contemplar ele próprio ali morto o faz pensar sobre a vida. E por mais que estejam prestes a ir para uma guerra contra Ra's al Ghul, eles deveriam dar uma pausa e se casar imediatamente, no próximo dia. Assim, na Catedral de Gotham, um dia depois, começa uma cerimônia. Enquanto Dinah prepara o seu vestido de noiva, Ted Grant aparece para parabenizá-la. O Pantera, antigo integrante da Sociedade da Justiça, foi quem a treinou em artes marciais desde criança. Então o apego entre os dois é grande, tanto que o Pantera se oferece para acompanhar Dinah até o altar. Do lado de fora da catedral, Oliver espera com seu filho Connor, com o Raio Negro acompanhado das suas 2 filhas e de Bruce Wayne. Mas Bruce recebe um chamado urgente e mesmo antes de começar o casamento, ele precisa sair dali. Bruce vai a toda velocidade até a mansão Wayne, nos jardins onde estão os túmulos dos seus pais e do Alfred. Mas o corpo do Alfred não estava mais ali. O falso Batman e Athanasia estão ali, com Damian Wayne levando o corpo já apodrecido do falecido Alfred. Enquanto isso acontecia, na catedral, a cerimônia começa e tudo parecia correr bem. Mas assim que o casamento é oficializado, o Esquadrão Suicida aparece. Levar o Batman até a mansão Wayne era só uma distração para que ele não estivesse na catedral naquele momento. Por outro lado, Damian queria fazer isso. Ele queria levar o Alfred. Bruce sabe o que ele vai fazer e tenta impedi-lo. Mas o garoto não dá ouvidos e levando o cadáver, eles se teleportam dali. O casamento se torna uma zona de guerra e o Raio Negro tenta manter as crianças a salvo. Ele leva suas 2 filhas e o filho do Arqueiro Verde para fora pelos fundos da catedral. Mas ali ele era esperado. O Capitão Boomerang o ataca pelas costas e o nocauteia. E o pistoleiro, com dardos tranquilizantes, facilmente apaga e captura as 3 crianças. Essa era a missão do Esquadrão Suicida naquele lugar. E ela foi um sucesso. E enquanto Dinah e Oliver prometem que vão trazer os seus filhos de volta, Damian tenta trazer o seu considerado segundo pai também de volta, mergulhando num poço de Lázaro com o cadáver de Alfred para que assim ele volte à vida. Um tempo depois, no quartel escondido de Ra's al Ghul, Damian conseguiu o que queria. O Alfred tá vivo mais uma vez, mas não do jeito esperado. O poço nem sempre traz as pessoas de volta do jeito que eram, e com tanto tempo morto, Alfred retorna basicamente como um cadáver que respira.
mas Damian vai cuidar dele, custe o que custar. Enquanto isso, Ra's entra em contato com o Batman e o seu grupo através de uma transmissão, e ele diz que existe um evento se aproximando onde muitas pessoas morrerão, e eles não devem impedi-lo ou as crianças pagarão por isso. Se tudo correr bem, Ra's diz que vai devolver as crianças, e até mesmo aproveita para mandar um recado ao Batman. Já que ele não se importa mais com a sua criança, com Damian, talvez ele se importe com o seu pai, porque ele tem o Alfred ali, ressuscitado. Por isso, o Homem-Morcego deveria ficar de fora do seu caminho. Ra's encerra a transmissão, mas Damian diz que isso foi um erro. O Batman não vai parar, muito menos agora. Ele vai encontrá-los para recuperar o Alfred de qualquer forma. E na Batcaverna, Bruce diz que as crianças estão na América do Sul, mais precisamente na floresta amazônica, no Brasil. Um tempo antes disso, o Batman injetou algo no filho da Canário, e isso era um rastreador. Esse sinal foi perdido na floresta, então em alguma instalação secreta por ali, eles vão encontrar as crianças e Ra's al Ghul. Eles precisam ser racionais e encontrar uma forma de chegar até lá sem serem vistos. E tem alguém que pode fazer isso. Alguém extremamente habilidoso e poderoso que pode ajudá-los. E esse é o Homem-Borracha. O Batman vai até o apartamento do Homem-Borracha, onde o seu filho Luke tenta se esconder. Mas o Homem-Morcego percebe todas as formas que Luke se transforma. Ele tem os mesmos poderes do seu pai, mas não é tão habilidoso quanto Patrick O'Brien, que estava transformado no relógio do seu filho esse tempo todo. O Batman precisa da ajuda dele mais uma vez, assim como ele ajudou a Resistência anos antes, porque agora Ted Kord foi morto e as crianças foram sequestradas. De primeiro momento, o Homem-Borracha recusa, mas Luke diz que vai ajudar. E claro que, para não deixar o seu filho sozinho ao lado do Batman, O'Brien vai cooperar. No jato de volta para o esconderijo do Batman, o Homem-Morcego percebe que algo se aproxima em alta velocidade na sua direção. E no meio do ar, ele alcança a aeronave. Aquele era Jamie Reyes, o novo Besouro Azul. Jamie sabia que o Batman planejava algo, e ele precisa muito fazer parte disso. Ele treinava com Ted Kord. Eles eram amigos. Então Jamie precisa fazer com que os seus assassinos paguem por isso. O Batman fica com receio, mas o Homem-Borracha entende os seus motivos. E assim, o Homem-Morcego aceita que Jamie os acompanhe, mas ele tem que obedecer todas as suas ordens. E a primeira delas é se preparar para ir até a América do Sul. Antes de ir para essa missão, o Batman prepara outra coisa. Eles não sabem exatamente qual é o plano de ataque de Ra's al Ghul, qual era o tal evento que ele mencionou. E na manhã seguinte vai acontecer a cerimônia de posse do novo presidente eleito. Então o governo dos Estados Unidos seria um grande alvo. Por isso, o Batman pede para que a Aço e o Aqualad fiquem nesse evento monitorando qualquer movimento estranho, enquanto o Canário Negro, Arqueiro Verde, Batgirl, Pantera e os Homens Borracha partem até a floresta amazônica. A bordo de uma nave, numa altura onde nenhum radar os encontraria, os dois Homens Borracha envolvem a Batgirl e se lançam numa queda gigantesca até o ponto onde o sinal de Connor foi perdido. E com as transformações do Homem-Borracha, Bárbara Gordon aterrissa em segurança. Ela lidera essa missão de infiltração e o local onde o sinal do filho de Dinah e Oliver foi perdido realmente era a entrada para um tipo de acesso subterrâneo. Então, com as suas habilidades de transformação, os Homens Borracha nocauteiam os guardas da Liga dos Assassinos que protegiam o local e assim eles acessam a instalação secreta. Com o caminho liberado, Batman e Raio Negro se juntam, e todos os que estavam na aeronave próxima se unem a eles. Desse jeito, todo o grupo se infiltra na base logo em seguida, mas o Batman pede para que Jamie Reyes fique para trás. O novo Besouro Azul é bastante poderoso, mas inexperiente, e ele se incomoda por ter que ficar de fora da missão por causa disso. Mas a Batgirl lhe dá um sermão. É ela quem comanda os passos de todos ali, e a missão de Jamie é proteger aquela entrada, porque esse era o único acesso possível para essa instalação subterrânea.
A missão do Besouro Azul era bastante importante, porque se ele falhasse, todos ficariam presos lá dentro com as crianças e com Ra's al Ghul. Dentro daquele local existe um santuário com as últimas espécies de animais em extinção do mundo. Como por exemplo o tilacino, o tigre da Tasmânia. Só existe aquele casal ali, os últimos da sua raça, e a fêmea estava grávida. O homem animal sente a dor dessas criaturas, e é para preservar esse tipo de coisa que Ra's al Ghul deseja eliminar os humanos que afetam o meio ambiente. E o homem animal diz para Damien, que anda com Alfred numa cadeira de rodas para todo lado, que ele, Vixen e Era Venenosa vão fazer de tudo para proteger aquele santuário. O próprio Ra's al Ghul surge ali e diz para que Damien não desista de Alfred. Pela sua experiência com o Poço de Lázaro, ele sabe que em algum momento ele vai se recuperar. Mas no meio da conversa, Athanasia aparece e diz que eles estão tendo um problema técnico com a vigilância do santuário. Só que isso não era um simples problema. Aquilo era o Batman. O falso Batman então emite uma ordem. E El Diablo queima. A entrada que o Besouro Azul vigiava é destruída, completamente queimada, selando aquela instalação. Desse jeito agora, ninguém entra e ninguém sai. Os homens borracha já tinham se infiltrado na frente dos outros e ouvido sobre as crianças estarem no santuário, mas ainda não sabem a localização exata. Acontece que os pequenos estão juntos. As duas filhas do Raio Negro, Connor, filho da Canário e do Arqueiro, e Lucy, a filha da Arlequina. O que ninguém esperava era que as filhas do Raio Negro tivessem também os seus superpoderes. A sala onde estão presos é monitorada por Killer Croc e Orca, e de repente Ra's al Ghul aparece dizendo que ele precisa levar as crianças dali. E assim que ele entra, imediatamente uma das filhas do Raio Negro começa a disparar raios, nocauteando os guardas que o acompanhavam. Mas acontece que aquele não era o verdadeiro Ra's al Ghul. Aquele era Luke e o Homem Borracha transformados. Eles estavam ali para o resgate. Nesse momento, a Arlequina também aparece para fazer a mesma coisa, para resgatar a sua filha. Ela não tá nem aí pra bomba na sua cabeça. Ela tá mais preocupada em que a sua filha não passe a vida num quartel-general de um super vilão, assim como foi a vida dela. O problema é que no caminho pra fora, os Homens Borracha e a Arlequina dão de cara com Killer Croc, Orca e alguns ninjas da Liga dos Assassinos. Enquanto pai e filho os mantêm distraídos, já que o corpo deles é indestrutível, a Arlequina corre dali com as 4 crianças. Mas no próximo corredor, ela dá de cara com o falso Batman. Não suportando mais as traições de Harley, ele tá pronto para explodir a sua cabeça. A Arlequina se aproxima dele e diz que se ela vai explodir, ele vai junto com ela. Mas isso era inútil, e o falso Batman apenas a golpeia para longe. Sem ter mais o que fazer, Harley se despede da sua filha e pede desculpa por não terem tido mais tempo juntas. E assim que o falso Batman aperta o botão para explodir, aquela bomba falha. Na verdade, ela tinha sido desarmada porque o átomo também estava ali. E ele estava no cérebro da Arlequina puxando os fios e incapacitando a bomba na sua cabeça. Pelo menos disso, ela estava a salvo. Isso inclusive deu tempo para que o verdadeiro Batman junto do Pantera continuassem avançando pela instalação. Mas o Batman acaba sendo pego pela Era Venenosa, e Ted Grant, o Pantera, continua até encontrar agora o Átomo, a Arlequina e as crianças. E ele tá ali para enfrentar aquele falso homem morcego, porque ele precisa salvar o filho da sua querida amiga Dinah. A Arlequina diz que sabe que naquela instalação existe uma outra forma de sair. Existe uma sala com um teleportador, que tem a segurança reforçada, mas essa era a única opção. E o Pantera diz para que ela leve as crianças, o deixando para trás, porque ele estava pronto para o combate. Mas Ted é um homem justo, que luta com os punhos, enquanto o falso Batman não. Ele diz que não tem tempo para isso e simplesmente dispara. O Pantera é atingido por vários tiros e cai no chão sangrando.
Os tiros são ouvidos e o pequeno Connor diz que precisa voltar. Ele precisa ajudar o amigo da sua mãe. E antes que o falso Batman desse o tiro final, o pequeno Connor aparece e se joga na frente dele. Mas isso não importa, e o falso Batman parte para cima dele também. O que ninguém esperava é que não são só as filhas do Raio Negro que têm poderes. O filho da Canário Negro também tem o seu grito supersônico. Ele é o Canário Verde. E com isso, Connor nocauteia o falso Batman. O problema com os gritos de Connor é que com isso todos o ouvem. Até mesmo do lado de fora, o Besouro Azul, que continuava tentando encontrar uma forma de entrar, escuta os gritos vindo de debaixo da terra. Batgirl, Raio Negro, Arqueiro Verde e Canário Negro também o escutam e vão na direção dele. Mas o resto do Esquadrão Suicida também. Um conflito entre os heróis e os vilões acontece, com o Raio Negro incapacitando a todos, deixando só a Katana para trás, que não é uma vilã de verdade, ela só está sendo obrigada a estar ali. Então eles a deixam ir embora. Arqueiro e Canário se reencontram com o seu filho, com o falso Batman inconsciente na sua frente. Mas Dinah vê também o Pantera ali, caído, ensanguentado e quase morto. Assim, os heróis o levantam rapidamente e o levam para o teleportador. Enquanto isso, Era Venenosa tinha capturado o Batman, e ela diz que foi ordenado que eles não o matem. Mas Era tá furiosa por ele invadir aquele santuário verde. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o Batman tem algo para usar contra ela. Das suas luvas, um gás é liberado. Um herbicida que mata aquelas plantas e afeta a Era drasticamente, a deixando incapacitada. O Batman não estava mais para brincadeira. Ele precisa saber onde está o Alfred. Era Venenosa e todo o Esquadrão Suicida tinham sido nocauteados. As crianças foram recuperadas. E os heróis tinham uma boa chance de vitória. Naquele momento, Athanasia tenta fazer contato com todos, mas sem resposta. Ela sabe que o Batman estava chegando, mas Damian diz que não, ele já estava ali. E do lado dela, do Alfred e do Homem-Animal, Damian simplesmente desaparece, assim como seu pai sempre faz. Pelos corredores e em fuga, a Arlequina vê a Era Venenosa danificada pelo herbicida e a ajuda um pouco. Harley tá indo embora e diz que quando tudo isso acabar, para que a Ruiva a procure, mas do jeito certo e não como inimiga. Dentro do santuário, o Homem-Animal fica do lado do Alfred, que continuava em recuperação, ainda sem falar e numa cadeira de rodas. Quando de repente, ele é atingido e nocauteado por um batarangue. Como Damian disse, o Batman já estava ali. E quando o Homem-Morcego vai até o Alfred e tenta falar com ele, Damian também aparece. Ele diz que fez o que o Batman deveria ter feito. Ele devia ter trazido o Alfred de volta. Mas isso era errado. Desse jeito, Damian provoca o pai, dizendo que ele permite que as pessoas se machuquem dessa forma para que ele continue a sua cruzada. Mas o Batman revida, a vida do Alfred nunca foi um jogo para ele. Pai e filho entram num combate, enquanto o resto dos heróis aparece naquele momento, mas não ousam se intrometer. A luta dos dois é parecida, mas o Batman é superior e quebra o braço de Damian. E quando ele levanta o punho para dar o golpe que vai nocauteá-lo, alguém o segura. Esse alguém era o próprio Alfred. Ele ainda estava fraco, mas conseguiu se recuperar e agora pode falar algumas palavras. Ele pede para que o Batman, para que o seu filho de consideração se acalme, porque vai ficar tudo bem. Damian tenta se aproximar do Alfred, mas o Batman o impede. E como um verdadeiro pai, o Alfred diz para que os dois parem e façam as pazes. Mas as coisas não são tão simples assim, porque Ra's al Ghul aparece nesse momento. Alfred diz que esteve consciente ouvindo Ra's. Ele, por um lado, quer fazer o bem para o planeta, enquanto Batman quer a paz das pessoas. Os dois querem salvar o mundo de maneiras diferentes, mas o objetivo deles é parecido. Eles só precisam sentar e conversar. Talvez chegando num acordo, os dois possam fazer um bem maior.
Isso faz muito sentido, e os dois parecem até mesmo dispostos a uma conversa finalmente. Mas de repente, barulhos são ouvidos e o teto começa a ser abalado. Era o Besouro Azul do lado de fora, sem comunicação, sem saber o que acontecia ali dentro, tentando abrir uma passagem para salvar os seus amigos. Ele não tinha ideia do que existia ali embaixo, e ao usar o seu poder, aquele lugar começa a ser destruído. O santuário começa a ruir, e todo o vidro que protege aqueles animais praticamente extintos se quebra. O Besouro Azul consegue abrir espaço e entrar, mas para isso ele causa uma grande destruição. O vidro quebrado mata as últimas espécies de vários animais, como o tigre da Tasmânia. Sem saber o que fez, o Besouro Azul iniciou uma nova guerra. Um novo conflito se inicia ali, onde a Vixen tenta atacá-lo, onde El Diablo também parte para cima dele, onde todos começam a se golpear. O Besouro tenta se defender das rajadas de fogo do El Diablo, e ainda sem controlar 100% das suas habilidades, ele dispara com seu canhão de energia e atinge em cheio o El Diablo, um homem manipulador do fogo, no meio de um santuário, no meio de uma floresta. Isso o desestabiliza e El Diablo não consegue mais segurar o seu poder interno. Os Homens Borracha cobrem todos ali rapidamente, porque o El Diablo simplesmente explode. Os animais que não tinham morrido pelas mãos dos homens, que não tinham morrido na invasão ali do Besouro Azul, morrem agora numa gigantesca explosão. Os últimos animais de suas espécies, que estavam à beira da extinção, agora realmente são extintos. Algumas das pessoas foram atingidas, e a mais ferida é Athanasia. Então Ra's al Ghul, furioso, pergunta pro Batman se era isso que ele queria: destruir o seu santuário, matar todos esses animais e até mesmo machucar a sua própria filha. Isso deixa Bruce espantado, porque ele não sabia que tinha uma filha. Enquanto tudo isso acontecia, nos Estados Unidos, Aço e Aqualad continuam monitorando a celebração do governo com os seus presidentes. Eles estavam bem atentos e de repente o Aqualad diz que viu algo. A Aço deveria voar bem alto para dar uma olhada, mas isso era uma distração. De repente, uma onda gigantesca surge, levantada das águas em frente à celebração. E enquanto Ra's al Ghul dizia pro Batman que ele tinha o que queria, tinha recuperado as crianças e o Alfred ao custo da vida dos seus animais, ele também vai ter o que quer ao custo da vida de milhares e da devastação do governo dos Estados Unidos. E com aquela gigantesca quantidade de água, o Aqualad se revela como aliado de Ra's al Ghul, e ali ele causa um genocídio. Ra's diz que removeu uma força destrutiva do planeta, o governo dos Estados Unidos. Então, com todas as perdas e toda a destruição, nem Ra's nem o Batman tiveram o que quiseram. Os dois foram derrotados. Mas essa não seria a última batalha entre eles. Com os dois grupos deixando o santuário em chamas, Ra's al Ghul parte para o seu plano B agora. E mais tarde, ele é visto no meio da cidade gorila, onde se encontra com Solovar. Porque unindo seus poderes, eles vão terminar o que começaram. E para isso, eles têm uma arma secreta. Numa área especial, eles mantêm o Professor Evil trabalhando na sua maior criação, na construção do seu androide, Amazo. Depois de conseguir sair do santuário destruído de Ra's al Ghul, o Batman e a sua equipe voltam para os Estados Unidos, onde a catástrofe abala todo o país. O Besouro Azul se lamenta e pergunta se tem algo que possa fazer para ajudar. Mas o Batman apenas diz para que ele volte para sua casa e nunca mais use os seus poderes novamente. Jamie sai dali triste, se culpando. Mas antes de ir embora, o Homem Borracha ainda tenta consolá-lo, dizendo que todos estavam lá. A culpa não foi dele. Quando Jamie chega na sua casa, ele é surpreendido. O Gladiador Dourado estava lá. O melhor amigo do falecido Ted Kord diz que prometeu ao antigo Besouro Azul que iria treinar o seu sucessor. Então é isso o que ele está fazendo ali nesse momento.
E mesmo o Batman dizendo para que ele nunca mais use os seus poderes, o Gladiador não se importa com isso. Mas antes dos treinos, ele precisa comer algo e descansar das suas viagens temporais. Enquanto isso, o Raio Negro está na sua casa, colocando as suas filhas para dormir, que ainda estão muito assustadas pelo sequestro. Mas antes que possam descansar, agentes do governo aparecem. Como senador, o Raio Negro precisa ir imediatamente até a Casa Branca. Acontece que com tantas mortes no governo, o Raio Negro é o próximo na sucessão. E fazendo o juramento perante a Constituição, ele é o próximo presidente dos Estados Unidos. No próximo dia, Bruce Wayne é julgado. O país quer saber o que houve, o que deu de errado. Como Aqualad acabou numa posição de destaque numa cerimônia do governo e por que Jefferson Pierce, o Raio Negro, o atual presidente dos Estados Unidos, foi o único que não participava do evento graças a ele. O Batman conta que fez uma reunião com os antigos presidentes para tentar mudar o mundo. E agora realmente o mundo mudou, mas não como ele pensava. A juíza do caso diz que o Batman é apenas um homem que acreditava que tinha o direito de decidir o futuro das pessoas, assim como o Superman. Mas a única diferença entre os dois é que o Superman era um ditador muito mais competente. O Batman falhou com o seu país. Isso o deixa irritado e o afeta até mesmo na sua luta contra o crime naquela noite. O Batman fica até mais violento, ele perde cada vez mais a paciência e no meio de uma caçada ele é parado pela Mulher Gato, que reaparece depois de ter sido presa, dizendo que tudo que fez foi só para ajudá-lo. A Mulher Gato o acompanha até a Batcaverna, onde Bruce mostra o seu novo plano, uma forma de não falhar mais, de proteger e vigiar não só o seu país, mas todo o mundo. E numa área escondida, até mesmo dentro da Batcaverna, ele mostra sobre o que tá falando. O Batman construiu uma fonte de monitoração total. Ele construiu o Irmão Olho. E é desse jeito que termina a história. Essa história engloba o volume 2 de Injustiça 2, antes mesmo da história do jogo. Então a continuação segue exatamente no próximo vídeo, no volume 3. Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder as sequências. Deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.